Estamos iniciando mais uma aula, hoje é a aula de número 7. Vamos aprender um pouco sobre o humanismo. Abre aspas, se conduzido à maneira humana, chega a ser desumano. Quando conduzimos tudo humanamente, muitas vezes chegamos a ser desumanos. Definição de humanismo. O humanismo ele coloca o homem como centro de tudo, buscando a razão lógica e procurando desenvolver sua potencialidade, sua autonomia, não se sujeitando às leis divinas, portanto, muito distante de Deus. No humanismo existe a tolerância para com o que não está certo, achando que isso é uma demonstração de amor, de respeito, de entendimento da outra pessoa como ser humano. Isso tem gerado sérios problemas à humanidade, que decaída pelo pecado de Adão, tem cometido toda sorte de atrocidades ao longo dos séculos. Vamos ver o texto base da nossa lição de hoje. Se encontra lá em Gênesis, no seu capítulo 4, versículos de 8 a 16. O primeiro homicídio. Mas vamos ler a partir do versículo 1, para entender todo o contexto da morte de Abel por Caim. Vamos lá? E diz assim o texto, a partir de Gênesis 4, a partir do capítulo 1. Abi e Cael. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que não serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Que palavras, né? Que ensinamento nos traz essa passagem. E a pergunta aqui, por que Caim matou Abel? Os irmãos podem dizer inveja, ódio, maldade, frutos do pecado. Caim, ele era mau, desumano, ele não se arrependeu. Quando olhamos para o versículo 13, diz assim, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim, ele não se arrependeu. Ele reconheceu que ele estava errado,
o que ele iria passar, mas ele não se arrependeu. Muitas vezes agimos através do nosso lado humano e não deveria ser assim. Mas por causa do pecado que habita em nós, embora não sendo escravos do pecado, isso ocorre também conosco. E quando acontece, é desastroso e pode causar sofrimento tanto a nós como para outras pessoas. Por isso é importante estarmos sempre alicerçados na palavra, para um crescimento espiritual, uma vida de santificação, mais perto de Deus. Lá em Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o nosso lado humano quer certas coisas, somos tentados por certas coisas erradas, e fica aquela briga entre a carne que quer fazer as coisas erradas e o espírito que nos conduz às coisas certas. Daí a importância de estarmos sempre em comunhão com o Senhor nosso Deus, buscando na palavra aquilo que é melhor para a nossa vida. Ainda em Salmos, no seu capítulo 32, versículos 8 e 9, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Falando sobre aqui o desconhecimento do homem, temos que ter a instrução do Senhor, o ensino do Senhor. Somente Ele pode nos ensinar o caminho que devemos seguir. As Escrituras são as palavras de Deus, sua instrução e ensinamentos para nós. Adão e Eva, eles desfrutavam da presença do Senhor Deus continuamente, lá no Jardim do Éden. Mas eles rejeitaram a sua instrução, preferindo a sabedoria que supostamente viria da árvore do Jardim do Éden. Deus deu o poder de escolha para Adão. Lá em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, olha: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus deu liberdade de escolha para Adão. Ele podia comer o fruto que ele quisesse, uma banana, uma laranja, um abacaxi, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, porque o dia que comesse, morreria. Mas isso não foi o bastante para Adão e Eva, que buscaram autonomia, não obedecendo a Deus e, portanto, tornaram-se incompreensíveis. Embora criados à semelhança de Deus, por causa do nosso pecado, somos capazes de atos extremamente desumanos, irmãos, como falei no início da lição. Somente através do conhecimento de Deus é que podemos, de fato, conhecer o homem e sua realidade e sustentar princípios éticos coerentes com a nossa vida aqui na Terra. Qualquer teoria, filosofia que tente explicar o sentido da humanidade sem levar em conta o pecado não terá sucesso. Tem muitos filósofos aí que falam muitas coisas bonitas, muitos pensadores, mas se não levarem em consideração o pecado, a palavra do Senhor, não tem sucesso nenhum, não tem fundamento. Vamos ver algumas expressões do pensamento humanista. A verdade é que esses conceitos que vamos ver são todos iguais. Estão relacionados com, abre aspas, eu tenho a minha opinião, para mim é assim, tudo depende do contexto, devemos ser tolerantes uns para com os outros, o importante é o amor, o respeito para com o outro. Como já mencionado, coloca o homem como centro de todas as coisas. Quando tratamos de questões morais e éticas, não temos como concordar com opiniões contrárias aos ensinamentos bíblicos. Vamos entender cada um deles, mas à luz da palavra, entendendo que fora desse contexto moral e ético, é normal emitirmos opiniões,
expressarmos nossas vontades. Mas quando vamos para a moralidade, para a ética, nós temos que buscar na palavra do Senhor. Temos liberdade de escolha, mas dentro dos limites estabelecidos pela palavra. Vamos lá então? Primeiro ponto aqui vai falar sobre o subjetivismo ético, que nada mais é do que um parecer pessoal que deve ser aceito. É a minha opinião. Pode não ser a sua. É a minha opinião e deve ser aceito. Se eu achar que o Sol é quadrado, em vez de redondo, é a minha opinião. Eu acho que ele é quadrado, qual o problema? Eu acho que aquilo lá não é círculo, é quadrado. No subjetivismo, a validade da verdade está limitada ao sujeito que a conhece e que julga. Ou seja, como já disse, cada um tem a sua opinião, que deve ser aceita, mesmo não sendo a verdadeira, a correta. Simplesmente porque ele acha que é assim. Reforçando, nossa base deve ser a palavra de Deus. E lá encontraremos as respostas para as nossas dúvidas. Isaías 5:21 vai falar assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Cuidado, aquele que acha que ele é sábio pela sua ideia, por aquilo que ele está vendo. Cuidado com isso. Provérbios 3:7 também fala assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não queira as coisas porque você acha que tem que ser daquela maneira, não. Não seja assim. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Também vamos conhecer um pouquinho o relativismo ético, que é tentar dar uma explicação humana para as coisas. Cada um tem uma maneira de ser, de agir, tudo é relativo. Sempre vai ter uma explicação humana para as coisas. No relativismo, são considerados os valores de cada época. O que se fazia, seguia em uma determinada época, hoje pode não ser, pode ser que não seja mais necessário, não seja errado. Para os relativistas, as questões morais têm a ver com a cultura de um povo, crenças de uma sociedade, tem a ver com a autonomia humana, sendo um modo de vida, de olhar as coisas. Um exemplo, hoje se fala muito em diversidade de gêneros, alegando que vivemos tempos modernos. Mas isso é condenado pela Bíblia, independente das épocas. Sempre foi condenado e será condenado. Está lá na Bíblia. 1 Pedro, lá no seu capítulo 1, versículos 24 e 25, ele fala assim, olha: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor, ela atravessa séculos, ela atravessa milênios, ela permanece por toda a eternidade. Ainda em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela nos ensina, nos repreende, corrige, nos exorta na educação e também na justiça. Pluralismo. Devemos considerar a diversidade de opiniões. Tudo é plural. Todos têm a sua verdade e todas devem ser aceitas. Cada um, imagina só, fazer uma reunião e cada um tem uma opinião sobre a questão do Espírito Santo. Uns acham que é Deus, outros acham que não é Deus. Não pode acontecer isso. Imagina fazermos uma reunião para discutirmos se a bola ela é redonda. Pluralismo. Devemos considerar a diversidade de opiniões. Tudo é plural. Todos têm a sua verdade e todas devem ser aceitas. Não existe uma única visão correta, uma verdade absoluta. Imagina fazermos uma reunião para discutirmos se a Terra
se a Terra é redonda ou não. Então um vai falar, não, a Terra é redonda, o outro não, eu acho que ela é circular, eu acho que ela é triangular, para mim ela é quadrada, e todas as opiniões devem ser consideradas, porque não tem uma verdade absoluta. Loucura, maluquice, né? A falta de opinião e julgamento dentro do contexto do amor para com as pessoas pode nos fazer negligenciar a palavra de Deus. Vocês conhecem aquele chavão? Quem sou eu para julgar? Muitas vezes se torna mais fácil fugir da discussão do que emitir um parecer baseado na palavra de Deus. As famosas pessoas que não querem se dispor, querem ficar de bem com todo mundo, então até aceitam opiniões contrárias, só para ficar legal. A pessoa bacana, só legal, concorda com tudo, aceita tudo, ouve a todos. Irmãos, nós podemos emitir opiniões sim, expressando nossas vontades, gostos. Por exemplo, escolher a cor de uma parede. Mas para questões morais, os mandamentos de Deus permanecem como uma norma absoluta, sem espaço para opiniões contrárias. Não dá para aceitar opiniões contrárias aos ensinamentos de Deus, contrárias ao casamento, por exemplo. Não dá para aceitar isso. Romanos 2,16 vai falar assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Ou seja, ele vai nos julgar de acordo com a palavra. A palavra vai ser base de como a palavra é a base de como nós devemos andar aqui na terra. E nós seremos julgados por isso. Nós temos que andar em conformidade com os ensinamentos do Senhor nosso Deus. E o último ponto é o toleracionismo. Compactuar com coisas erradas. Nem sempre as pessoas pensam como nós, é verdade. Devemos respeitá-las, ouvi-las em amor. Contudo, isso não significa que devemos tolerar as suas ideias quando elas afrontam o nome de Cristo e põem em perigo a sua igreja. Cuidado, irmãos, em ser aquela pessoa boa, simpática, que concorda aparentemente com opiniões não corretas, simplesmente para evitar desavenças e discórdias. Cuidado com isso. Temos que emitir as nossas opiniões, sim, sempre baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, nas boas novas, na palavra. Concluída essa lição aqui muito breve, concluindo, o humanismo ele busca por sua autonomia. Ele quer ser independente. Não quer ninguém controlando eles. Eles querem fazer o que quiser. Olha, o ser humano ele é livre. Ele pode fazer o que quiser. Quantos saem da igreja, abandonam a igreja porque acham que a igreja o está escravizando e vai para o mundo fazer o que quer. Depois quebra a cara, aí volta se submetendo, cabeça baixa, pisei na bola. Ainda quando reconhece que errou, ótimo. Pior quando vem e não reconhece, né? Subjetivismo, relativismo, pluralismo, toleracionismo, etc., não se enquadram diante das questões morais e espirituais. Não cabem. Isso aí é modismo. Não devemos permitir que esses modismos nos orientem quanto à nossa maneira de viver e pensar. Nós temos que viver segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Não é com esses modismos, tolerando, porque agora os tempos são outros, então temos que tolerar. Até a educação dos filhos, eles querem, o Estado quer influenciar, quer se meter, porque agora é moderno, mudou. Pode mudar alguns conceitos de educação cognitiva, mas a educação moral, essa tem que estar baseada na Bíblia. Nossa referência deve ser sempre a Bíblia. Somente ela pode proporcionar o verdadeiro conhecimento sobre o sentido da vida e sua relação com a realidade. Finalizando a aplicação, a palavra permanece como a verdadeira verdade, somente a palavra de Deus. Através da palavra, Deus nos guia e nos orienta em todas as áreas da nossa vida, em todas as fases da existência da humanidade. E por ela, Deus nos conduz em segurança à glória. Salmos
73, 23 e 24 vai falar assim: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus está sempre conosco, nos guiando, nos segurando pela mão, nos guiando, nos aconselhando e vai nos receber na glória. Que palavra maravilhosa! E eu quero finalizar com o pensamento de Cornelius Van Til, que foi um filósofo cristão e teólogo reformado que viveu no século XX e autor de vários livros. Ele diz assim, abre aspas: Não há nada neste universo sobre o qual os seres humanos possam ter informação completa e verdadeira, exceto se levarem a Bíblia em consideração. Não queremos dizer, é claro, que alguém deve recorrer à Bíblia em vez de ir ao laboratório se pretende estudar a anatomia de uma serpente. Mas se alguém vai apenas ao laboratório e não também à Bíblia, não terá uma interpretação correta, ou mesmo verdadeira, acerca da serpente. Cornelius Van Til, Apologética Cristã, São Paulo, Cultura Cristã 2010. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.